Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, hoje com alegria redobrada, por poder ter o privilégio de estudarmos juntos aqui essa porção maravilhosa da Palavra de Deus. Efésios 6, de 10 a 20, texto conhecido como a armadura de Deus. Ou muitos também, um texto muito usado em batalha espiritual, né, que é um tema aí que tem muitas nuances aí, mas nós não vamos entrar nisso. Mas Efésios 6, de 10 a 20, vamos ler? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. A carta de Paulo, nós já vimos, toda maravilhosa, não tem aqui mais o que repetir todo domingo, vai ficar redundante demais. E Paulo vem do 1 ao 3, dando plano da salvação, falando de parte mais doutrinária, formando um só povo entre judeus e gentios, o muro que é derrubado, ora pelo povo. Do 4 ao 6 ele vem para uma parte mais prática, de aplicação, dá aqueles princípios que nós já vimos aqui, nós não vamos voltar. Agora parece que assim, Paulo deixa de tratar desse assunto final, deixa esse assunto aqui para o final da carta. Parece que aqui ele terminou o que ele queria realmente falar e assim, estava guardando a cereja do bolo para o fim. Apesar de que há muitas cerejas nesse bolo. E isso não é à toa, como quem diz, tudo isso que eu expus até agora, os privilégios de ser cristão, os deveres de ser cristão, eles não serão exercidos por vocês aqui nesse mundo sem dificuldade. Vocês enfrentarão obstáculos, e o maior deles é o diabo e seus anjos. Tem gente aí que acha que o diabo não existe. O pessoal acha que o diabo não existe. Está aqui, ó, o diabo, Satanás. Ele é o nosso inimigo, e seus anjos, que são os demônios, os dominadores desse mundo tenebroso. E ele já havia apresentado essa figura do diabo com os seus anjos, demônios, aí antes, quando ele falou em principados e potestades, desde o primeiro capítulo. Lembram disso? Os principados e potestades nas regiões, e é interessante que ele coloca nas regiões celestes, ou seja, numa outra esfera, né? Mas que há. Ele já havia apresentado o diabo para nós, ele não preocupou aqui em dar biografia do diabo. O plano de Deus, diz o Stott aqui, o plano de Deus é criar uma nova sociedade, não é esse o plano de Deus? Unidos judeus e gentios, todos os homens que crerem. Então o diabo vai fazer tudo para destruir, isso é o que o Stott diz, o diabo vai fazer tudo para destruir. E aí ele começa, quanto ao mais, como quem diz assim, mas sim,
a partir de agora, deixa isso aqui para trás que nós vimos, tudo isso que nós vimos, deixa um pouquinho para trás. Quanto ao mais, como quem diz assim, resta só dizer uma coisa, e ele vai falar assim: eu falei isso, eu falei isso, eu falei isso, eu falei isso, e agora eu vou dizer sobre batalha espiritual. Para vocês não acharem que está tudo tranquilo na vida de vocês, que a vida é só o que nós vimos e estudamos até agora. E aí Paulo, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. No 11 ele vai dizer: sede revestivos de toda a armadura de Deus. Deixa eu colocar esse aqui, mais fácil. Revestivos de toda a armadura de Deus. Paulo ilustra essa luta com a figura de uma armadura. E você pode perguntar, mas por que Paulo está pensando assim em armadura? Gente, Paulo, primeiro, convivendo ali no Império Romano, vendo soldado o tempo inteiro. Segundo, preso, quando ele escreveu essa carta, estava preso e ele estava em prisão domiciliar, na qual era acorrentado ou preso a um soldado da guarda pretoriana, todo vestido. Tempo inteiro, eles revezavam turnos para ficar com Paulo preso, nessa primeira das duas prisões que ele teve. Depois ele foi para uma masmorra, mas nessa aqui ele estava numa casa que ele alugou, tá? Então a figura do soldado está na cabeça de Paulo aqui de uma forma muito forte. Ele ilustra, ele descreve o cristão aqui, aquele povo lá naquela época, como um soldado vestido com sua armadura, pronto para a guerra. E nós muitas vezes esquecemos disso, que é isso que nós somos hoje também, 2000 anos depois. Um soldado pronto para a guerra, vestido com a sua armadura, e essa armadura, nós vamos ver, ela representa Cristo e o seu poder, e nós nos revestimos dessa armadura o tempo inteiro, e nós muitas vezes deixamos passar batido isso aqui. Assim, não entendemos que isso aqui é verdade absoluta na nossa vida. E aí ele vai falar do inimigo que nós enfrentamos. Do 10 ao 12 ele vai falar do inimigo. Olha o 11: revestivos de toda a armadura de Deus. E olha bem, tem uma palavra aí, de toda. Revestivos de toda a armadura. Não só de uma parte das coisas que ele vai tratar aqui, mas de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra o quê? As ciladas do diabo. Ou seja, se Paulo escreveu que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus para ficar firmes contra as ciladas do diabo, primeiro, é que o diabo existe. Segundo, que ele arma ciladas. Lembra lá o texto que diz que o diabo vem muitas vezes com a aparência de um anjo de luz? Você está achando que o diabo vai vir na sua vida, ou as ciladas do diabo vão aparecer na sua vida, as armadilhas deles, os dardos inflamados do diabo, do inimigo, vem na sua vida com cara de diabo? Muitas vezes não vem com a aparência de anjo de luz, vem com a aparência de uma mulher muito bonita, de um homem também, vem com a aparência de dinheiro, vem com a aparência de coisas boas para te agarrar, e é aquele passarinho que cai na gaiola, que cai naquela armadilha, você puxa a cordinha, cai e ele está preso ali. E muitas vezes é um processo de anos para que isso aconteça, e você não percebe. Quando você percebe, você já está lá dentro da armadilha. Então, primeiro ele vai falar do inimigo que nós enfrentamos. E no 12 ele diz, olha bem, porque a nossa luta, nós temos uma luta, e às vezes não vivemos essa luta, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, ela não é contra pessoas, nem sangue nem carne, nossa luta não é contra pessoas. Certa vez eu estava num acampamento, aqueles dias de começo de acampamento, e aquele negócio meio... Sabe, né, Henrique Bruno? O Henrique Bruno sabe. Muita gente aqui sabe. Aquele trem, às vezes, dá um peso nos dias, na semana do acampamento, e isso eu já tinha acostumado, já é um negócio meio complexo. No dia, aí vem. E aí uma pessoa chegou para mim e falou assim: olha, deixa eu te falar, lembra que o que alguém falar para você, ou disser, ou agir, a maneira como for, não olhe para ela como o inimigo está por trás.
Entende? A nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Enquanto nós não entendermos isso aqui, e eu vou dizer que Deus mostrou, parece que assim, até nisso a coisa é didática. Essa semana foi de batalha. Não é interessante? E eu percebi isso assim, sabe, claramente no carro. Orei muitas vezes dirigindo, orei muitas vezes. Batalha espiritual. A sua luta, a minha luta não é contra a carne nem o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Ele está falando que tem gente, que tem espíritos que dominam este mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Sua luta é contra as forças espirituais do mal. Fred, eu não acredito muito nisso não. Pode acreditar, elas estão aí. Você não acreditar que o diabo, as forças espirituais do mal, os dominadores deste mundo tenebroso, estão aqui armando. O diabo é como um leão que ruge ao vosso derredor. Lembra? Ele ruge na espreita para te pegar, para te armar uma cilada e te derrubar. Então, nas regiões celestes, é uma luta que é travada espiritualmente nas regiões celestes, contra inimigos poderosos. Porém, tem uma coisa: essa batalha já foi vencida. Amém. Essa batalha já foi vencida 2000 anos atrás, na cruz do Calvário, quando Jesus morreu e ressuscitou. Essa luta aqui é uma luta de ataque ou de defesa, mas você vendo o texto, você vê que ela é uma luta mais de defesa. O inimigo está querendo, mas é assim. A batalha, a guerra já foi vencida. Tem uma figura que muitos pastores, muitos autores usam, que é sobre a Segunda Guerra Mundial, que é o dia D e o dia V. Na Segunda Guerra Mundial teve o dia D, que foi num dia certo onde as forças aliadas invadiram a Normandia, na França. Nós vemos isso nos filmes. Aquele dia ali, onde as forças aliadas invadiram ali a Normandia, e ali naqueles dias ali foi um dia, mas a batalha se estendeu por mais alguns dias. Essa batalha foi decisiva, ela quebrou a espinha dorsal do nazismo, da Alemanha. Ali os alemães sofreram, que eles viram que foi infligida a eles uma derrota histórica e quebrou toda a estrutura do exército deles. Ali foi o dia D, é chamado na história como dia D. Mas não foi ali que acabou a guerra. Depois do dia D, onde foi destruída, assim, onde quebrou a espinha dorsal, qual foi o objetivo dos nazistas? Nós vamos infligir a esse povo, a quem for. Vamos destruir tudo que nós pudermos. Vamos destruir o que nós pudermos, fazer o estrago que nós pudermos, até onde der nós vamos tentar destruir. Até um dia que foi o dia V, que foi o dia da vitória, que foi o final da guerra. Então, num sentido aqui, nós estamos vivendo entre o dia D, olha bem, que foi onde Jesus ressuscitou e com ele destruiu o diabo, destruiu a morte, entendeu? E o dia V, que é o dia onde Jesus vai voltar. Nós estamos vivendo esse período entre o dia D e o dia V, que é o dia da vitória dos aliados e o dia da vitória do povo de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Mas as forças são poderosas. Você tem que estar armado. São os principados e potestades, podem se referir aqui a categorias de hierarquia do inferno. As forças são malignas, são os dominadores deste mundo tenebroso, e as forças são astutas, elas são espertas, elas são inteligentes. Olha, o diabo não tem ação dentro do coração do cristão, mas ele tem ação externa. Ele tem ação externa, ele espreita, lembra? Ele estava ao derredor da terra, ou seja, os seus demônios e o próprio diabo, eles estão vendo, sacando, entendendo, manjando você, a mim, sabe as suas fraquezas por causa das suas ações. Ele não consegue perscrutar o seu coração por dentro. Não tem ação dentro do seu coração, do cristão convertido. Do que não é, tem.
Por isso que há possessão demoníaca, tá? É sério isso, muito sério. Agora, ele vem ao derredor e sabe todas as suas falhas, todos os seus flancos, todas as regiões desguarnecidas, todas as áreas de pecado, e ele vai atacar aí. E ele vai atacar aí. Não é que todos nós temos uma ou duas ou três ou mais áreas que nós sabemos que nós caímos, que nós pecamos, que nós afundamos ali, porque o diabo sabe e manda dardos inflamados mesmo para nos destruir. Então não se engane de uma coisa: do mesmo jeito do capítulo 2, onde ele mostrou a situação do homem tenebrosa, aqui Paulo vai falar assim: deixa eu te falar, já ganhamos, nós já ganhamos, Jesus ganhou por nós, mas até o dia que ele vier é batalha, é batalha. Pega toda a armadura e se veste dia após dia, vista-se dessa armadura e vai enfrentar o inimigo. Você já está no território conquistado, você já está lá, espera só um pouquinho, você já está lá no território conquistado, mas dia após dia o inimigo quer fazer estrago na sua vida, e você vai ali com as armas que Deus deu, Ele já deu em Cristo Jesus. Você vai se defender e, se possível, atacar também. Então nós temos que entender isso. Ele está à espreita. Ele tem as armas, são poderosas, são malignas, são astutas. Paulo tinha por certo que o dia mau chegaria. O dia mau, para que possais resistir no dia mau. Verso 13, portanto... Ou seja, à vista dessas coisas, que o vosso inimigo é esse aí, que a guerra já está vencida, mas vocês ainda têm que lutar até o dia da vinda de Jesus, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Você vai tomar toda ela, a armadura de Deus, e nós vamos ilustrar aqui, daqui a pouco, para que possais resistir no dia mau. Já teve o dia mau na sua vida? Os dias maus. O dia mau ele tem por certo que vai chegar. Agora, não quer dizer que você não tem que vestir a armadura todos os dias da sua vida, não é isso que ele está querendo dizer, não. Para que possais resistir, dá a ideia de mais de defesa do que de ataque, embora nós vamos ver que a espada é uma adaga de ataque. Portanto, tomai toda a armadura. O Hendrickson diz assim: a linguagem aqui empregada é muito incisiva, o mandamento é breve e abrupto, como se dissesse: não permitam que o inimigo os encontre indefesos, tomem sua armadura, vistam-a, façam-no imediatamente, vistam rápido a armadura, sem hesitação nem perda de tempo. Essa é uma guerra que tem que ser travada. Este é o sentido aqui de tomar toda a armadura, mas nós queríamos aqui tentar ilustrar essa armadura de uma forma melhor. Então vou pedir para o Henrique Bruno projetar. Nós tentamos achar uma armadura aqui, vamos projetar uma armadura para a gente ir falando dela, porque agora nós vamos chegar onde nós queremos mesmo. Henrique, pode ir. Fredão, a gente só está com um problema, o computador não está nem ligando. Então... Sério? É verdade, verdadeiro. Gente, todo liga. É o inimigo. Espera aí, eu vou aqui na sala ver se eu consigo. Espera só um pouquinho, eu vou aqui na sala ver se eu consigo alguma coisa aqui no armário. Rapaz, não é que eu achei? Olha bem, o inimigo é astuto, mas Deus é muito maior. Um soldado romano. Eu trouxe um soldado romano para casa, se não desse certo, entendeu? Se não desse certo, e é o seguinte, o soldado romano é do século I. Você está entendendo que nós estamos vivendo em tempos de Covid-19, não é? Mas no século I, porque veio vindo, um ano pulou, era Covid-1, então ele veio já vestido de máscara. Não vou falar que Paulo esqueceu que era uma das armas, porque aí é heresia. Não, estou brincando. Agradecer ao Rubens aqui demais por ter vindo, que eu acho que ilustra melhor
a gente vendo cada arma e o escudo maravilhoso que nós conseguimos. Óculos. 1000 soldados. Naquela época eles aceitavam. Então nós vamos para a armadura de Deus. Mas isso aqui é só eu tive uma ideia no meio da semana aí, vamos que vamos. Essas coisas. Primeira coisa que ele falou, para churrasco não chama não. Eu falei, mas não faço churrasco. Por isso que eu não te chamo. Vamos lá. Aí ele vai falar da armadura. Daqui a pouco eu vou deixar você sentar um pouquinho, levantar um pouquinho. Acho que eu vou pôr. Tem aí? Então senta aí, soldado. Esse é o Brutus Rubens. Vamos lá. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, depois que você venceu tudo, você vai permanecer ainda inabalável. Depois de vencer tudo, você ainda vai permanecer inabalável. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Olha bem, primeira coisa aqui Paulo está seguindo aqui Isaías 52. Paulo conhecia profundamente o Velho Testamento, não precisa você abrir não. 52:7 diz assim, rapidão: quão formosos são os pés daqueles que sobre os montes anunciam o Evangelho, as sandálias do Evangelho da paz. Isaías 59:17 diz: vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança, e se cobriu de zelo como de um manto. Ele está usando aqui tudo que tinha no Velho Testamento. A única coisa que ele acrescenta é o escudo e a espada. E aí ele vai: cingindo-vos da verdade. Levanta, por favor, soldado. Tira, por favor, aqui, levanta um pouquinho. Primeira coisa, cingindo-vos da verdade. Era uma cinta que ela era colocada ao redor do abdômen. E você pensa assim, que é a verdade. E que nela, na cinta, era preso. Por exemplo, ele não estava usando a espada, ele guardava a espada lá. O escudo ele não estava usando, tinha um local para ele guardar lá. Então, tudo o que ele precisava estava nessa cinta. Sem essa cinta da verdade, cingindo-vos da verdade, ou cinturão, ou cinto que era feito de couro, que era essencial, falando de batalha física, era fixado ou afivelado em torno da sua cintura sob uma curta túnica que o soldado usava. Desta forma ele se sentia firme para a ação. Tanto a espada quanto a couraça eram presas a essa. Então, Perdão, diga. Comentário interessante. Manda brasa. A cinta era que garantia a estabilidade de toda a estrutura da armadura. Exatamente. Porque a couraça é algo que vem por baixo, mas a armadura vem por cima, e a cinta garantia a estabilidade. E é interessante que seja uma cinta da verdade, porque a nossa fé só tem estrutura, só é possível se ela for ancorada naquilo que é verdadeiro. Exato. Você pode ter todo um esquema de fé construído e idealizado, doutrinas bem fundamentadas, mas se elas não forem estabilizadas pelo elemento da verdade, não adianta. Exatamente. E haja verdade para esse abdômen. É exatamente isso, é a cinta da verdade. De que maneira isso nos protege? Obrigado, manda brasa. Todo dia, todos os dias da nossa vida, nós nos cingirmos da verdade. Mas que verdade é essa? É ser verdadeiro? É não falar mentira somente? Eu entendo que Paulo, muito além de falar dessa verdade nossa, é a verdade de Cristo. É a verdade que nós temos da justiça de Cristo, é a revelação de Deus em Cristo e nas Escrituras. Isaías 11:5 diz o seguinte: a respeito do rebento que sairá do tronco de Jessé, a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Naquela época eles usavam muito esse termo rins, para coração, para os órgãos vitais. Então, é sobre isso aí, sobre a verdade. Primeiro você estabelece a verdade, a cinta que sobre tudo se ancora. É a verdade de Deus, não é a sua. Porque se for a minha,
pobre de mim com essa armadura, ela vai, em algum momento as armas vão cair, porque não tem verdade o tempo inteiro, tem muito momento que tem mentira. Aí ele passa para o segundo item. Então, primeiro, cinja-se com a verdade, vestindo-se da couraça da justiça. A couraça da justiça. Primeiro a cinta, depois a couraça da justiça, que era a parte da armadura que cobria o corpo, do pescoço até as coxas. Consistia de duas partes, uma na frente e outra atrás, cobrindo frente e costas. Isaías 59:17 diz assim: então com a sua própria força ele venceu, e por ser o Deus justo conseguiu vitória. O eterno, ou seja, o Deus verdadeiro, vestiu a couraça da justiça. Vestiu a couraça da justiça. Espiritualmente, essa justiça, que é a da couraça, representa nada mais, nada menos do que a justificação. A nossa justificação em Cristo. Cristo nos justifica, Deus nos justifica. Não é a justiça própria sua, mas a justiça de Deus em Cristo. A couraça cobria o peito do soldado e era presa ao cinturão, à cinta. Como o Henrique bem falou aqui, era proteção para órgãos vitais. Romanos 8, de 31 a 33, ele diz o seguinte, vamos abrir lá? Romanos 8, 31 a 33. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E agora, o 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Olha, gente, quem intentará? Pois é Deus quem dá justiça a eles. A justiça que a couraça representa, que está sobre o seu peito e as suas costas, te cobrindo, te revestindo todo, é a justiça de Deus. É Deus quem justifica. É maravilhoso saber disso naquele dia em que muitas acusações chegam na sua cabeça. Dias em que você é acusado, ou que você está vivendo dias maus, e você sabe disso. Eu tenho a couraça da justiça sobre a minha vida. Isso aqui, meus irmãos, nada mais é do que a doutrina da justificação pela fé. Quem me condenará, pois Cristo me absolveu? Não tem. Ele mesmo é a minha couraça. A minha couraça é Cristo Jesus sobre a minha vida. Amém por isso. Então nós primeiro, cinto da verdade, couraça da justiça. Aqui também pode significar, significa diariamente você dá graças a Deus, diariamente em oração, e nós vamos ver sobre oração daqui a pouco. Diariamente você dá graças a Deus em oração pela obra de Cristo. O Hernandes diz assim: esse é um símbolo da justiça que o cristão tem em Cristo, como também o caráter justo que o cristão exerce em sua vida diária. É lógico que isso aqui é transportado para a vida diária. Se é justificado em Cristo, você vai ter obras de justiça também na sua vida. É ser reto, justo com as suas coisas, mas prioritariamente a justiça de Jesus. Certamente nenhuma proteção é maior do que um relacionamento justo com Deus, ter sido justificado pela graça mediante simples fé em Cristo crucificado, ser vestido numa justiça. Alguém te veste. É interessante isso, não é? Você não veste você mesmo da couraça, alguém te veste de justiça. Ficar em pé diante de Deus, não condenado, mas sim aceito. Esta é uma defesa essencial. Filipenses 3:9. Eu não procuro mais ser justo por meio da minha obediência à lei. Agora tenho a justiça que é dada por meio da fé em Cristo Jesus. A justiça que vem de Deus e é baseada na fé. Essa é a justiça. E aí ele passa para frente. Verso 15. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Calçai os pés. Vê que, olha que armamento maravilhoso dele aqui. Olha bem. Era uma semibota, igualzinho está aqui, entrelaçada com
o solado de couro duro, porque ele ia andar no deserto, para que o soldado pudesse correr com segurança e não se machucar no campo de batalha. Os soldados romanos usavam essa sandália com cravos na sola, tinha cravos para lhe dar segurança e agilidade na caminhada e corrida. Se quisermos estar firmes na luta, precisamos estar calçados com o Evangelho. E ele vai falar o que é cada um aqui, não tem esse negócio da gente adivinhar o que é. Estais calçados com a preparação do Evangelho da paz. O que significa isso aí, a preparação do Evangelho da paz, que é a sandália ou a bota, a semibota? A paz que o Evangelho produz no seu coração, ela funciona como uma preparação para o combate. Então você só pode ir para combate ou resistir no combate se você tiver já com o Evangelho no seu coração e com a preparação e na paz de Deus e paz sua. Justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus. Paz. Então, essa é a preparação que Deus faz. Deus fez tudo até agora. Ele cingiu, ele pôs a couraça da justiça, ele ele calçou os pés com a preparação do Evangelho da paz. E essa paz aqui não é outra paz, não é a paz que você sente ouvindo uma música, nós sentimos, né? Não, é a paz do Evangelho de Cristo. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem, não olhe circunstâncias, não é? A música diz assim. Portanto, o calçado adequado é um sinônimo de prontidão. Toda pessoa que experimenta paz no seu coração, que vem de Deus, aquela paz que excede todo entendimento, a mesma paz que o Evangelho proclama, se desembaraçou de um grande fardo. Essa é a paz que está aqui representada por essa sandália da preparação do Evangelho da paz. Você tem que vestir tudo isso. Romanos 10,15, repetindo Isaías, também diz: quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Quão lindos são os pés daqueles que vão anunciando boas novas pelo caminho. Então é uma arma de defesa e é uma arma de ataque, né? É uma arma, é uma parte da armadura, porque com ela você vai evangelizar. Os portões do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aí nós vamos para a próxima, que é embraçando sempre o escudo da fé. Embraçando sempre o escudo da fé, que era uma arma, essa sim, defensiva. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Nós trouxemos... Produção hoje foi assim tão boa, mas tão boa, que até os dardos inflamados do maligno nós trouxemos. Olhem bem. Que isso, cara? Agressão. Tudo ilustração, gente. Isso aqui bobeira. Nós vimos, deixa eu tirar isso daqui, senão eles vão ficar olhando nisso. Nós vimos. A gente brinca, sabendo que isso aqui é a coisa das mais sérias que tem, mas porque é humor mesmo. O escudo da fé é uma arma de defesa, e não é à toa que ele é da fé. É o escudo que representa a fé. A fé, olha bem, o escudo da fé, verso 16, com esse escudo podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha bem, esse escudo era feito de 2 camadas de madeira coladas juntas, cobertas primeiramente com linho por fora, aqui tinha linho, depois um couro curtido e muitas vezes molhado, para justamente apagar os dardos inflamados que vinham do inimigo, que eram flechas que eram embebidas em uma substância inflamável e eram atiradas, e você, com o escudo da fé, você se protegia. Ele não só não deixava a flecha, o dardo inflamado do inimigo atingir você, quanto também apagava o fogo que vinha nessa flecha. Ele media em média 1,60 m, tem muitas diferenças de autor para autor,
mas protegia todo o corpo do soldado. Era especialmente projetado para apagar os mísseis ou dardos incendiários, que eram especialmente as flechas embebidas em piche. O Hendrickson diz assim: na aljava do diabo, na bolsinha do diabo, há toda espécie de dardos inflamados. Sem dúvida incluem acusações maliciosas que inflamam sua consciência. Também podem ser pensamentos de dúvida, de desobediência, tentações. Você está andando na rua e o diabo, que não entra dentro da cabeça do cristão, mas manda dardos inflamados, envia ali, às vezes, uma mulher que passa e você pensa no adultério, ou vice-versa, mulher também, ou você está lá na sua empresa e o seu funcionário, o seu patrão fala assim: faz o seguinte, faz uma nota mais baixa aí do que o valor real dela. O cara, aí você pensa assim, não, aí ele fala, não, faz, porque daí a gente vai pagar menos imposto, sabe, esses dardos inflamados, ou então assim, vou mentir isso daqui, mente sobre isso, não oculta a verdade, não fala a verdade toda não, fala só metade da verdade, porque vai te trazer menos mal, sabe? Então são dardos que o inimigo, cada um desses são dardos inflamados do inimigo. Eu vou mentir para meu pai, para minha mãe, eu vou ocultar da minha mãe isso, porque senão vai me trazer problemas. O que Paulo está falando aqui, primeiro ele falou: cingivos da verdade, fala a verdade, mas mesmo que você não fale, e outras pessoas, ou o diabo, ou a sua carne, ou pessoas ao redor, lancem dardos inflamados contra a sua vida, contra a sua integridade física e principalmente espiritual, que é o que acontece diariamente na nossa vida. Dardos inflamados o tempo inteiro, tolo de quem não percebe isso. Diariamente dardos são inflamados e jogados e lançados na sua vida. Que tem, meu palavreado aqui meio torpe? Nós estudamos aqui: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. Eu já tinha lido isso zilhões de vezes, mas isso fez um efeito no meu coração dessa vez, e eu tenho tentado, sabe, isso é um dardo que eu mesmo jogo contra mim. É a minha carne jogando um dardo inflamado dentro do meu próprio corpo. Não saia da minha boca nenhuma palavra torpe. Ainda é difícil para mim, mas eu tenho tentado. E sim, unicamente a que for boa para edificação, e assim transmita graça. Vai transmitir graça? É bom para a edificação das pessoas? Ou eu só quero fazer gracinha para as pessoas rirem de mim? Fred, mas não pode falar nada, torpe não é bom não. Paulo falou: não saia da vossa boca. Lá está no original sapros, apodrecido. Então, o escudo, voltando aqui, tomai o escudo da fé. E essa fé aqui, que fé é essa? É a fé em Cristo, no Evangelho e na verdade. Como eu me revisto desse escudo? Todo dia em oração. Você usa o escudo todo dia em oração, gastando tempo buscando a Deus, lendo a palavra, meditando na palavra, enchendo a sua mente com a palavra, buscando as grandes promessas de Deus. Quando nós fazemos isso, a fé brota. Isso pode ser comparado a um músculo. A fé, ela pode ser comparada a um músculo que você não usa. Se você não tem uma vida devocional, não tem uma vida de oração, de leitura, de meditação diária na palavra de Deus, não, eu leio a Bíblia como uma caixinha de promessa, tiro lá uma promessa por dia de manhã e não faz diferença nenhuma na minha vida, sabe? É como um músculo qualquer, você tem que exercitar, senão atrofia e acaba. Então, a fé aqui não é a sua, mas é a que Deus te dá. Ela é sua porque Deus te deu. Essa é a fé. Quando nós fazemos isso, buscamos, meditamos, gastamos tempo, mas Fred, eu não quero. Tem que querer não, meu irmão. Vai lá, ora, começa,
busca. Lembra que nós falamos que o marido amai vossas esposas, e nós vimos aqui que não é um sentimento, é uma decisão, uma atitude, e que o sentimento ia seguir a atitude. É a mesma coisa. Estou com vontade de orar, não, estou mal hoje, ora, vai orar, é nessa hora que você tem que orar, e a fé vem, Deus vai agir nessa hora, e ainda você ora muitas vezes. Ora muitas vezes, gente, essa semana eu orei muitas vezes sobre isso aqui, sobre batalha. Na hora não sei, eu orava e na mesma hora o sentimento estava dentro de mim, que estava me atrapalhando. Mas depois de algum momento no tempo de Deus, Deus transforma seu coração. Pode não fazer um milagre maravilhoso na sua vida, mas Ele faz a obra no seu coração. E é assim que depois você vai poder resistir no dia mau com as palavras que você orou na sua oração, que é a palavra de Deus. Vigiai, 1 Coríntios 16, 13, vigiai, estáis firmes na fé, portai-vos varonilmente, sede fortes. E aí ele vai para uma outra, que é o capacete. Tomai o capacete da salvação, está aqui, ó, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Mas vamos para o capacete primeiro. Que capacete é esse? O elmo, o capacete usualmente era feito de metal resistente, tal como bronze ou ferro. Havia um forro interno de feltro nele, ou de esponja, para tornar o peso dele suportável. Nada senão um machado ou um martelo poderia quebrar ou trincar esse capacete aqui. Era para proteção da cabeça, dos pensamentos, o capacete da salvação. Isso aqui, gente, meus irmãos, você veste a sua salvação. Como assim? A certeza de ser salvo, a certeza da sua salvação que você recebeu. Não é nada além disso aqui. Essa proteção é a medida da salvação que já recebemos de Deus, ou a expectativa confiante da plena salvação no último dia, quando Jesus vai vir. Como eu me aproprio ou visto esse capacete? Talvez aqui nós estejamos falando da salvação, da certeza da salvação. Cristãos incertos, que têm dúvida da salvação, são como soldados vacilantes. Que cristão que tem dúvida da sua salvação, ou que pode perder a salvação. Ora, o Deus que nós cremos é o Deus que não erra, em Ele não tem mudança, não tem falha. Ele decidiu, acontecerá. Se você se entregou um dia a Ele e Ele te salvou, e você está escrito o seu nome no livro da vida, não tem como perder salvação. E há linhas de pensamento que creem nisso. Então não há perda. Então quando você veste o capacete da salvação, Ele vai te dar proteção nos pensamentos aqui, na sua fé, nos pensamentos. Ele vai proteger tudo, é um escudo que vai proteger a sua fé. E aí, por fim, a última arma. Tomai também o capacete, verso 17, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra para espada aqui é machaira, que não é uma espada grande, mas é uma espada curta, uma adaga pequena, usada mais para ataque do que para defesa. Como ela é pequena, essa espada no original aqui, ela é mais, envolverá um encontro pessoal bem de perto. Essa palavra, essa machaira, essa adaga aqui, ela é a palavra de Deus. Está falando aqui a palavra de Deus, imediatamente identificada como a palavra de Deus. A gente pode pegar isso aqui, pode muito bem incluir as palavras de defesa e testemunha que seus seguidores, os seguidores de Jesus, usam. Como Jesus prometeu, o Espírito colocará nos lábios dos seus seguidores quando forem arrastados diante dos magistrados. Mateus 10, 17 diz assim, é a espada do Espírito. Desculpa, não é isso não, eu estou querendo ler Hebreus 4, 12, desculpa, errei. Hebreus 4,12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração.
Gente, essa espada, o machado, o adaga aqui não é nada mais do que a palavra, não é a Bíblia só não, porque quando isso aqui foi escrito, a Bíblia como nós temos não existia, é a palavra de Deus, é também a Bíblia, claro, ela toda. A melhor ilustração para entender isso aqui é a tentação de Jesus no deserto. Jesus foi levado ao deserto, ficou 40 dias lá no deserto sem comer, em jejum, e depois o diabo vem para tentar Jesus depois de 40 dias. Os melhores autores dizem que Jesus ficou 40 dias meditando na palavra. Jesus antes era judeu, e na tradição a criança judaica decorava, lia, comia, engolia a Bíblia hebraica, e aos 12 anos ela já participava de uma cerimônia de iniciação na fé judaica, e ali ela declamava a Bíblia. Então Jesus passou esses 40 dias talvez também nisso, em oração. A primeira tentação do diabo é o seguinte: você é o Filho de Deus, dize a essas pedras que se transformem em pães, não é isso? Qual foi a resposta de Jesus? Ele usou o quê? Não Paulo Coelho, não Machado de Assis. Está escrito na palavra, nem só de pão viverá o homem. Assim foi com as outras tentações todas elas vinham, o diabo vinha com as tentações, dardos inflamados, e Jesus respondia com a palavra de Deus. Está escrito, e como que nós vamos trazer, sempre que uma tentação vier para você, você vai usar a palavra a seu favor, mas para você usar a palavra a seu favor, você tem que saber a palavra, você tem que ter a palavra no seu coração, para você usar ela a seu... Daí você vai, por exemplo, você está no trânsito, leva uma fechada, vem à vontade, xinga ele, xinga ele, aí você pensa, não, porque está escrito. Está no seu trabalho, uma mulher te assedia, ou a mulher está no trabalho e um homem a assedia, e aí vem a tentação de ceder à tentação, mas aí você pensa assim, não, porque está escrito. Seu chefe, a mesma coisa, pede para você fazer algo errado, algo que está contra os princípios de Deus, e você pensa assim, o que tem que fazer? Vou fazer, vem a tentação, você cede um pouquinho, faz, aí você pensa, não, porque está escrito. Está escrito o quê? Entende? Está escrito o quê? Como que você vai saber se você não lembra, não sabe o que está escrito, não sabe da palavra, você não maneja bem a palavra? Sabe porque muitos cristãos caem? Porque não sabem onde está escrito, não sabem a palavra, não têm um que se agarrar, não têm argumento em seu coração, não manejam bem a palavra. Nós não dizemos que a Bíblia é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho, nós não dizemos que ela é a espada do Espírito. Não é a minha palavra, diz o Senhor, fogo e martelo que esmiuça ou quebra a rocha, Jeremias 23, 29, é exatamente assim que funciona. Durante essa semana, meus irmãos, nesses momentos em que eu estava assim, me vinha à cabeça um texto que eu gosto muito, de Timóteo, 2 Timóteo 2,7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. De poder, de amor e de moderação, e isso te aplaca, te segura. Você lembra isso, e isso vem como refrigério para você, a espada do Espírito, embrace ela. Lembrei de irai-vos, mas não pequeis. Ire-se com ira justa, santa, mas não pequeis. A gente tem que saber a Bíblia, a Bíblia. E aí o Stott vem falando que tem uma sétima arma, ele vem brincando falando que tem uma sétima arma, que essa arma, ela fecha tudo, que é do verso 18 ao 20. No 18 você vai ouvir aí, vai ler os quatro todos do verso 20. Com todas oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha que interessante, o verso 18, se você olhar aí, ele está completamente
completamente ligada ao 13. Volta lá no 13. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Poderia, em outras palavras, ficar assim. O que Paulo está dizendo é assim. Ele está ligando o 18 com 13. Sem isso aqui do 18, esquece usar armadura. O 18 com 13 ia ficar assim. O que Paulo está dizendo é que a maneira como nós vamos tomar toda a armadura de Deus, como tomamos a verdade, com o cinto, a justiça, a couraça, todo o evangelho, a paz do evangelho como a sandália, a fé como escudo, a salvação como capacete, a palavra de Deus como espada. Como é que ele faria? Com espírito de oração. Ele ia falar assim, ligando 13 com 18. Portanto, tomai toda a armadura de Deus com toda oração e súplica. Isso que é o resumo disso tudo. Você só toma a armadura de Deus com oração e súplica. E aí ele vai explicar, vai dar tipos de oração. Ele vai falar assim, orando em todo o tempo. Você tem que orar em todo o tempo, meu irmão. Não significa que 24 horas por dia você está de olho fechado orando, mas não é isso que ele está falando. É claro que não é, mas uma situação aconteceu. Você está dirigindo de olho aberto aqui e orando a Deus. Você está na sua casa e você ora a Deus, agradece. Você acorda o dia e você agradece a Deus pelas misericórdias que se renovam a cada manhã. Um problema vem e acontece e você ora a Deus pedindo. É orando em todo o tempo. E ele vai falar, e súplica. Oração e súplica, que é um pedido mais ardoroso ali, uma súplica a Deus. E para isso vigiando. Você tem que vigiar, meu irmão. Se você não vigia, as ciladas, os dardos inflamados vão chegar. Vigiando com toda perseverança. É um trabalho para todos os dias. Não é para um dia só, domingo, segunda, terça, quarta eu já estou esfriado, não lembro mais nada que aconteceu na minha escola, na escola dominical, no culto, nos 2 cultos, já estou na vida normal. Não, perseverança e súplica por quem? Por todos os santos. Você vai orar pelos outros, por todos os cristãos. E aí Paulo fecha falando o seguinte, e também por mim para que me seja dada. Ele podia pedir assim, orem por mim para que eu seja liberto da prisão, né? Ele pede, ore por mim, quero ser livre. Não, estou preso aqui, está tudo certo. Ore por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual, pelo mistério do Evangelho, eu sou embaixador em cadeias, preso em cadeias. Eu estou aqui nessa prisão, eu sou embaixador para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Há uma batalha ao nosso redor, nós deveríamos acordar para essa realidade, mas em Cristo nós já estamos numa posição de vitória, meus irmãos. Estamos vivendo entre o dia D e o dia V, então isso significa que nós temos que tomar a armadura inteira de Deus, em oração. Você só toma a armadura em oração. Só toma a armadura em oração. Irmãos, eu sei que o tempo é curto para a gente falar tudo que tinha para falar, mas nós tentamos aqui de uma maneira prática esmiuçar tudo o que tinha nesse texto aqui, mas você vai em casa depois pegar aqui e estudar e buscar em Deus. E eu queria muito agradecer o Rubens aqui, muito mesmo, agradecer o pastor Lucas pela oportunidade que me deu de estar junto com ele aqui estudando Efésios. Ainda vamos ter domingo que vem, ele vai fechar e fazer um resumo maravilhoso. E agradecer ao Fabrício, muito ao Fabrício, que domingo após domingo está aqui preparando tudo para que seja filmado e levado para os que estão em casa que não podem estar aqui. Vamos orar agradecendo a Deus? Senhor Deus, obrigado por esse texto maravilhoso, Pai. Obrigado pelo teu servo Paulo. Obrigado, Deus, por essa carta aos Efésios, que é aos anapolinos, a nós. Obrigado por tudo que o Senhor nos ensinou e nos ensina e que ainda vai nos ensinar. Obrigado por esse texto de hoje, da armadura, que possamos vestir essa armadura dia após dia em oração,
em toda súplica e oração e confissão de pecados, que possamos vestir cada item dela e o que significa também. Abençoa-nos, protegendo dos dardos inflamados do inimigo, ó Pai. Abençoa-nos dando força, justiça, poder, a preparação do Evangelho da paz, a verdade, ó Pai. Cinge-nos com a verdade do Senhor, em nome de Jesus. Amém.